Tem um livro do Jordan Peterson que se chama 12 Regras para a Vida. Algumas regras da vida dele eu achei legal e algumas nem tanto, mas a coisa que eu achei mais legal foi o fato de você pensar em regras para você guiar a sua vida e os seus negócios. E hoje eu vou trazer 12 regras estoicas para o digital e para a sua vida. O digital não é um jogo de cérebro, mas sim de estômago. Se você me acompanha aqui, você já deve ter me ouvido falar isso várias vezes. Talvez o que você não saiba é que por trás dessa frase está a ideia central de uma filosofia chamada estoicismo. Essa filosofia, ela está muito conectada com o mundo dos negócios. E desde que eu descobri essa filosofia, ela tem me guiado tanto pela vida quanto nos negócios. E eu diria que ela foi extremamente responsável pelos resultados que eu alcancei. Primeiro, deixa eu te explicar o que é o estoicismo. O estoicismo é uma filosofia que tem uma ideia central que é a seguinte: você precisa de coragem para mudar e agir em relação às coisas que você pode mudar. Você tem que ter temperança para você aceitar com resignação aquelas que você não pode mudar. E você precisa de sabedoria para você poder distinguir umas das outras e tomar as decisões mais justas possíveis. Na prática, é uma filosofia que se mostra bastante realista para o nosso dia a dia. Ela busca nos aproximar de virtudes como a coragem, a temperança, a justiça e a sabedoria. É uma filosofia que busca nos afastar do vício e nos aproximar das virtudes. Dessa maneira, você vai conseguir enfrentar as adversidades da sua vida com muito mais calma e foco. Basicamente, é uma filosofia que surgiu na Grécia, antes de Copérnico e Galileu, então as pessoas ainda tinham aquela ideia de que o cosmos era perfeito e ordenado. Então a filosofia estoica segue muito essa ideia de que você tem o seu lugar no cosmos, o seu lugar no mundo, e que você precisa desempenhar com a melhor qualidade possível, seja qual for o seu papel. O jogo do empreendedorismo é um jogo extremamente mental, onde você precisa saber controlar suas emoções para que elas não atinjam o seu estômago. Tem uma citação do Shakespeare em Hamlet que ele diz o seguinte: "Me mostre um homem que não é escravo da sua paixão e eu o conservarei no mais fundo do peito." Quando você decide criar um negócio, você tem que reagir aos altos e baixos, à volatilidade, ao risco. Você tem que conviver com a possibilidade muito grande de você ser ignorado. Sendo um negócio de risco, você precisa entender que muitas vezes o negócio não vai dar certo ou pelo menos não vai sair da maneira a qual você está esperando. Então, vamos aqui às 12 regras. Regra número 1. Domine as suas manhãs. Os estoicos consideravam as manhãs um valor inestimável, porque tem aquela frase famosa que diz o seguinte: você não sabe se você vai resistir ao passar da noite. Os estoicos costumavam usar as manhãs para refletir e planejar. Porque pensa o seguinte: uma vida boa é uma vida que você precisa refletir o tempo todo o que faz uma vida boa. Mesmo o imperador Marco Aurélio, que provavelmente era muito mais ocupado e tinha muito mais responsabilidades que todos nós, todos os dias parava de manhã para pensar, refletir sobre o que ele ia fazer no dia, sobre o que aconteceu no dia anterior, e a partir daí ele guiava as suas ações, sem interrupções de outras pessoas, sem que você seja bombardeado por informação, por notícia, ou que você esteja fazendo ali as suas coisas com pressa. O fato de você acordar cedo te permite que você possa fazer as coisas sem pressa. E a partir do momento que você faz as coisas sem pressa, que você tem tempo para pensar, que você tem tempo para refletir, você não vai estar o tempo todo reagindo. E a vida muda muito quando você está agindo ao invés de reagir. Quando você está agindo de maneira ativa do que você está reagindo de maneira passiva. Você pode fazer também como Marco Aurélio e escrever o seu próprio diário. O Tim Ferriss também fala o seguinte: todo ser humano é muito neurótico. Então o fato de você escrever um diário, como as páginas da manhã, por exemplo, faz com que você tire aquilo que está no seu pensamento, aquele seu pensamento obsessivo, e aprisione ele numa folha de papel bidimensional. Basicamente, os estoicos diziam que se você ganha amanhã, você ganha também o seu dia. E uma vida boa é um acúmulo de dias bons. Regra número 2. A tarefa mais importante da sua vida é separar as coisas que você controla daquelas que você não controla. Algumas coisas cabem a nós e outras não. Simples assim. E você precisa entender que a nossa quantidade de energia é finita. E quanto mais você coloca energia em coisas que você não controla, menos energia sobra para você colocar naquelas poucas coisas que você controla ou que você tem de fato alguma influência. O Sartre nos lembra: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você faz daquilo que fizeram com você. No digital, você pode se deparar com mudanças de algoritmo, com mudanças agora com a inteligência artificial, com o que seus concorrentes estão fazendo. Enfim, existe uma infinidade de coisas as quais você não pode controlar. O que você controla? As suas ações. Você não controla os algoritmos, você controla as suas ações. Você não controla a mudança da inteligência artificial, mas você controla as suas ações. Então o que importa é o que você está fazendo com esse tempo de vida que você recebeu de presente.
Há muitos anos atrás, eu tive uma dívida que significava alguma coisa em torno de 10 anos do dinheiro que eu recebia por ano, acumulado. Então parecia uma coisa impossível de ser resolvida. E o que eu fiz? Eu peguei esse problema gigantesco, eu quebrei ele em várias partes menores e fui resolvendo dívida a dívida, dívida a dívida, e eventualmente eu consegui resolver esse problema num tempo muito menor do que esses 10 anos que eu demoraria. Regra número 3. Viva apenas no presente. Sêneca dizia o seguinte: quem sofre antes do necessário, sofre mais que o necessário. Isso acontece porque você está colocando uma expectativa ruim em relação a eventos futuros. E isso gera uma quantidade enorme de ansiedade. A mesma coisa acontece quando você sofre por coisas que já aconteceram. Isso gera uma grande quantidade de depressão. O que pode livrar a gente desses estados emocionais é viver somente com o presente, com o que está acontecendo naquele momento. É claro que os estoicos, como filósofos realistas, pensam nas coisas que podem dar errado. Eles chamam isso de premeditatum malorum, mas eles falam o seguinte: você se prepara para o pior, mas você espera o melhor. E você faz aquilo que está no seu controle naquele momento presente, pois o presente é tudo que a gente tem. Regra número 4. Faça uma coisa todos os dias. Você precisa pensar o seguinte: quando você olha para o seu dia, você olha para todas aquelas coisas que você precisa fazer, porque geralmente a gente tem uma lista de tarefas interminável, você tem que olhar para tudo aquilo e pensar o seguinte: se hoje eu só conseguir completar uma única coisa para que eu fique satisfeito com o meu dia, qual seria essa única coisa? E você coloca a sua energia em fazer aquela única coisa primeiro. Porque se você fizer isso, assim que você completar essa primeira tarefa, você já vai ter uma satisfação com o seu dia. E isso vai te dar energia para você continuar progredindo à medida que o dia for passando. No final, você precisa entender que o sentimento que mais traz essa sensação de felicidade é o progresso. Desde que você esteja progredindo, você vai naturalmente se sentir mais feliz. 5. Contribua todos os dias. O estoicismo é uma filosofia baseada nas virtudes que leva muito em consideração o bem comum. Ou seja, não pode ficar tudo bom só para você. Como diz o Marco Aurélio nas Meditações: se é bom para a colmeia, é bom para a abelha. Então todos os dias você pode fazer algo para o bem comum, alguma coisa que não esteja diretamente ligada só pelo seu bem-estar. Você não ficar vivendo com aquela ideia de que a vida é um eterno toma lá da cá. Tudo você faz para você receber alguma coisa em troca. Pode ser um simples fato de você oferecer ajuda ou compartilhar um recurso útil com alguma pessoa. Eu digo que você precisa levar sua vida com as primeiras intenções em primeiro lugar. O que quer dizer isso? Você não está o tempo todo com segundas intenções, tentando fazer alguma coisa para que você tenha um benefício de volta para você. Eu vou dar um exemplo. Mais ou menos em 2021, eu falei pro Jonatas e pro Ícaro que eles deveriam fazer um evento do novo mercado ao vivo. Eu falei que aquilo ia agregar para a marca deles, que ia ser importante para a empresa, para o posicionamento do mercado. Eu acreditava que aquilo ia realmente fazer diferença na vida deles e na empresa deles. Pois bem, depois de uns 2 anos de eu ter falado isso para eles várias vezes, eles acabaram por decidir fazer esse evento em 2023. E quando eles decidiram fazer esse evento, eles me chamaram para ser sócio deles nisso. Então eu fui sócio do evento deles em 2023, 2024, e foi uma experiência incrível para mim, mas isso aconteceu porque eu não estava esperando alguma coisa em troca. Eu simplesmente compartilhei a minha ideia com eles e eventualmente eles me chamaram. Então, quanto mais você compartilha a sua ideia com as pessoas, quanto mais você gera valor para outras pessoas, mais você vai ter a possibilidade dessas pessoas também fazerem isso por você, e isso vai acabar gerando várias oportunidades de negócio na sua vida. Regra número 6. Faça apenas o essencial. O fato da gente colocar muita atenção em coisas que não são essenciais tira o nosso tempo e energia para a gente colocar nas coisas que são de fato essenciais. O que é essencial na nossa vida? Saúde, relacionamentos. Se você fosse trazer para o digital, o que é essencial? É você construir audiência, você construir autoridade, reputação, você se inserir em ambientes que te fazem crescer, e muitas vezes você passa o seu dia fazendo outras coisas que te tiram essa possibilidade de você colocar mais atenção naquilo que de fato é essencial. Então vamos supor que você concorde comigo que você construir audiência é uma coisa importante. Então você está colocando energia para você construir a sua audiência? Por exemplo, enquanto eu estou gravando aqui esse vídeo, eu estou colocando a minha energia para eu construir audiência, para eu nutrir a minha audiência, para eu me relacionar com a minha audiência, para eu gerar valor para você que está assistindo aqui esse vídeo. Então eu estou deixando de fazer outras coisas para eu estar aqui numa sala gravando esse vídeo para você, porque eu acredito que isso é importante para o meu negócio. E uma das coisas mais importantes que você pode fazer é você auditar a sua agenda, para você saber no que você está colocando energia e se no que você está colocando energia vai fazer o seu negócio progredir. Tem uma frase que diz o seguinte:
Me mostre a sua agenda e eu te mostro as suas prioridades. Então olha bem naquilo que você está colocando a sua energia e as horas da sua agenda. Regra número 7. Converse com os mortos. O que eu quero dizer com isso? Pensa comigo, através da leitura você pode se conectar a toda a sabedoria das pessoas que vieram antes de nós. O Sêneca dizia, os livros nos permitem anexar a nossa época todas as outras épocas. E Cícero completava, a leitura é para a mente o que o exercício é para o corpo. Então, ao invés de você só consumir aquilo que é atual, aquilo que é contemporâneo, aqueles shots de dopamina que vem através das redes sociais, você precisa colocar energia para você ler com profundidade aquilo que resistiu ao teste do tempo. Quando você lê livros de literatura, como Tolstói, Shakespeare, você pode entender como funciona a psicologia humana, como funcionam as relações. Você pode tirar muita sabedoria dali. E quando você lê livros clássicos também, biografias, quando você lê livros de negócios que resistiram ao teste do tempo, você vai encontrar princípios atemporais que podem ser usados para tudo sempre. Inclusive aqui no meu canal eu fiz um vídeo de 5 livros que todo empreendedor deveria ler. Vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois desse vídeo. Regra número 8. Seja exigente consigo mesmo e tolerante com os outros. Se você tem um objetivo claro em mente, aonde você quer chegar, você só precisa fazer uma coisa, elevar os seus padrões. Geralmente, as pessoas fazem aquilo que elas têm que fazer. Então, vou te dar um exemplo. Você não paga a sua conta de luz todo mês? Você paga a sua conta de luz todo mês. Mas você faz exercícios todos os dias como você se comprometeu a fazer? Você produz conteúdo todos os dias como você se comprometeu a produzir? Você faz todos os contatos de venda para você crescer o seu negócio? Todo o networking que você poderia fazer? E a resposta provavelmente é não. As pessoas que dão certo, elas têm padrões mais altos. E para todas essas perguntas, a resposta delas é sim. Mas apesar de você ter esses padrões mais altos, ao mesmo tempo, você não se cobra demais a você falhar. Você se cobra demais quando você não tenta, quando você não dá o seu máximo, mas não diante do resultado que acontece, porque o resultado ele é sempre multifatorial. Um erro ou um acerto não muda quem você é. As pessoas tendem a atrelar demais a identidade delas ao resultado do trabalho. E isso é um grande erro. Por outro lado, quando uma situação não dá certo, você sempre pode entender qual foi a sua responsabilidade dentro daquela situação que não deu certo. E aí, com isso, você pode agir diferente da próxima vez. E com as outras pessoas, como você não tem ideia do que elas estão passando, você precisa ser muito tolerante, porque você não sabe o que aconteceu com aquela pessoa para que ela chegasse atrasada, para que ela não entregasse o trabalho dela, para que ela não se comportasse da maneira que você esperava que ela se comportava. Porque as pessoas não estão no mundo para te servir. Elas estão vivendo a vida delas, os desafios delas, as dificuldades delas, as quais você não sabe quase nada sobre. Então você pode ter a nobreza de não julgar. Regra número 9. Faça boas escolhas. Todo dia, a todo momento, nós somos chamados a fazer escolhas. E essas escolhas vão determinar o seu destino. Vou te dar um exemplo. Quando o despertador toca, entre levantar direto e apertar o botão da soneca, qual que você faz? Entre ter uma visão gentil ou cruel das coisas da vida, qual você escolhe? Sempre que alguém me fecha no trânsito, eu tento pensar o seguinte, talvez tenha uma pessoa doente no carro, talvez esteja acontecendo alguma emergência, ao invés de pensar que a pessoa simplesmente é uma arrombada que está causando no trânsito. E no seu trabalho, você tem feito escolhas que não são apenas funcionais, mas elas estão alinhadas com seus valores? Uma bússola que pode te guiar em relação às escolhas é a seguinte, você pode se orgulhar das escolhas que você está fazendo todos os dias? O Sêneca tinha essa prática de todos os dias você revisar aquilo que aconteceu no seu dia. E uma das perguntas mais importantes é, você está se orgulhando dessas escolhas que você está tomando todos os dias? E isso pode fazer toda a diferença do mundo. Regra número 10. Fale menos que o necessário. Essa também é uma das 48 leis do poder. A gente tem 2 ouvidos e uma boca por uma razão. Desde sempre, as pessoas sempre quiseram falar mais do que ouvir. Tem uma citação da Bíblia que eu gosto muito, que está em Tiago 3:3, versículo 6. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. De maneira semelhante, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Sempre que você tiver oportunidade, pratique a escutativa. Então você tem que tomar cuidado com o que você vai falar, você tem que ter certeza.
daquilo. Tem uma frase que diz o seguinte: se você vai falar alguma coisa, você tem que ter certeza primeiro que aquilo é verdade. Depois você tem que pensar se aquilo que você vai falar vai trazer alguma coisa boa para a pessoa que vai escutar. Se aquilo vai ser útil, vai ter alguma serventia para aquela pessoa. Em terceiro lugar, você se pergunta: o que você está prestes a dizer é melhor do que o silêncio? Se não for, guarda para você. Regra número 11. O obstáculo é o caminho. Tem uma citação nas Meditações do Marco Aurélio que diz o seguinte: nossas ações podem ser impedidas, mas não há como impedir nossas intenções ou disposições, porque podemos conciliar e adaptar. A mente adapta e converte a seus próprios propósitos o obstáculo à nossa atuação. O que impede a ação favorece a ação. O que fica no caminho torna-se o caminho. Quando você se coloca para empreender no digital, os obstáculos vão ser a regra. E a maneira que você lida com esses obstáculos é o que pode criar um caminho. Eu vou dar um exemplo para você. Um dos projetos mais importantes que eu trabalhei na minha carreira foi o curso Inteligência Financeira do Gustavo Cerbasi. E quando eu tentei entrar em contato com ele, através do site dele, eu não estava conseguindo fazer o contato acontecer. Eu não estava conseguindo ter uma resposta positiva daquilo. Então, a partir desse obstáculo, eu pensei o seguinte: bom, já que eu não estou conseguindo falar com ele por e-mail, eu vou tentar falar com ele por telefone. Eu vi que ele participava de um programa de rádio. Na época a galera não ficava postando stories e tal, era mais difícil stalkear alguém. Mas ele participava de um programa de rádio e eu entrei em contato com essa rádio. E aí, quando eu entrei em contato com essa rádio, eu consegui o telefone dele. E ao conseguir o telefone dele, eu tive a oportunidade de falar com ele diretamente. E o fato de eu ter aplicado uma escutativa, escutar o que ele tinha a dizer, fez com que eventualmente a gente se tornasse sócio e tivesse mais de 40 mil alunos juntos. Isso foi um exemplo de como o obstáculo acabou se tornando o próprio caminho. Regra número 12. Memento mori. O que significa memento mori? Basicamente, é um lembrete à sua própria mortalidade. Marco Aurélio diz nas Meditações: você pode deixar essa vida agora mesmo. Deixe que isso determine tudo o que você fala, faz e diz. Eu tenho uma tatuagem no meu braço que diz Memento Mori. Por que eu fiz essa tatuagem? Porque eu quero me lembrar o tempo todo disso. E quando você diz Memento Mori, não quer dizer só a sua própria morte, a morte física. Você pode pensar na morte de um relacionamento, na morte de um negócio, a morte de um cotidiano que eventualmente você vivia e agora você não vive mais. A ideia toda é você não contar com uma segunda chance para você fazer alguma coisa, porque muitas vezes você não vai ter essa segunda chance. Você só vai ter uma chance de fazer as coisas certas. Ter consciência da nossa mortalidade pode parecer uma coisa mórbida, mas na verdade é o contrário. É para que você aproveite da melhor maneira possível aquilo que você tem, que é o tempo presente. Quando você pensa que o seu tempo é limitado, você pode se concentrar em fazer o seu trabalho mais significativo. Você pode se concentrar nas coisas que são realmente importantes. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários qual a regra que você aplica na sua vida, tanto na vida pessoal quanto para o digital. Até o próximo vídeo.